6 vão ser ultrapassados. Nosso amigo vai esperar 8 anos para comprar um carro ultrapassado. Preciso de um carro que me traga praticidade, que me traga economia e que me faça eu ter uma vida melhor. Mas você falou assim, como se fosse muito prático de poder carregar na tomada de casa. Então a gente está levando em consideração o aumento da conta de luz. Você carregar 100% um BYD Dolphin Mini custa para você R$ 25,50. Eu não vejo assim, infelizmente, o impacto para o bolso. Eu acho que o carro elétrico não conversa com a maioria. Você provavelmente já teve algum carro a combustão, certo? Tenho ainda esportivo. Quais esportivos? Um Porsche 911. Você vai me dizer que você não gosta de ouvir uma reduzida de um Porsche 911? Estou dizendo para você para não ter um carro a combustão. São diferenças muito grandes. Um carro 100% elétrico não emite poluente. Até onde? Porque a gente tem que falar também de como as baterias são fabricadas. Imagina para você produzir esse tanto de material. Agora, você já imaginou para você extrair petróleo? Mas nós temos o etanol da nossa cana-de-açúcar. Tem uma discrepância muito grande entre jogar dinheiro fora e viver a sua realidade de hoje. Hoje a gente sabe que o carro elétrico ele não é acessível. Eu concordo contigo, o carro não é barato. Carro nenhum no Brasil é barato. Não adianta só você aumentar a tecnologia, você evoluir, mas você não passar essa forma direito, porque tecnologia mal administrada vira problema. Primeiro que sentar nessa cadeira e responder uma pergunta que eu fizer, vai ter gratuitamente um BYD por 12 meses. Eu sou Alexandre Baldi, vice-presidente sênior do grupo BYD do Brasil. Estou aqui cercado por 30 haters de carros eletrificados. E ao fim desse vídeo, nós apresentaremos um novo modelo que estamos lançando. Eu quero ver quem a gente poderá converter de hater para aqueles que vão querer o carro conosco. Carro barulhento é coisa de gente inconveniente e egoísta. Gente, não esqueçam, no final do vídeo, eu vou revelar o carro que está aqui e vou convencer os haters a serem convertidos. Desculpa. Eu que peço desculpa. Eu imagino que antes da BYD e dos eletrificados chegarem aqui no Brasil, você provavelmente já teve algum carro a combustão, certo? Certo. Você já teve algum E nunca esportivo? escondi isso. Você já teve algum esportivo? Tenho ainda. Quais? Tenho ainda esportiva. Quais esportivos? Um Porsche 911. E você vai me dizer que você não gosta de ouvir uma reduzida de um Porsche 911? Olha, eu vou dizer a você o seguinte, se no seu dia a dia, você todos os dias escutar um carro barulhento e você, do seu trabalho para sua casa, assim como o ônibus, assim como os caminhões, assim como São Paulo, você tem milhões de carros e você multiplicar isso por todas as milhões de pessoas que convivem nesse ambiente, isso faz uma enorme diferença. Agora, você tem um carro esportivo que você dirige ele uma vez na semana, no final de semana ou ocasionalmente, são diferenças muito grandes. É a mesma coisa que eu lhe digo o seguinte, a sustentabilidade. Um carro 100% elétrico não emite poluente, não emite poluição. E aí você... Até onde? Porque a gente tem que falar também de como as baterias são fabricadas. Perfeitamente. Porque assim, a gente... Elas também são mais sustentáveis do que produzir um carro a A gente fala combustão. muito sobre essa questão dos poluentes, mas a gente tem que pensar que quando a gente trabalha com níquel, cobalto e lítio, né? Nós não trabalhamos. Ou não? Quais que vocês trabalham? Lítio, fosfato e ferro. E ferro. São 3 minerais que você reutiliza ou recicla completamente numa bateria. Muito legal isso. Mas você concorda que a fábrica né, que está produzindo ali a bateria, que as baterias costumam ser bem pesadas. Quanto que pesa mais ou menos uma bateria de um carro da BYD? Depende do tamanho. Deste carro. Eu não vou ter esse dado específico desse tamanho, até porque a gente, ao fim do programa, vai revelar qual é esse carro. Então, eu não sei qual é a versão para poder te falar qual é o tamanho e o peso da bateria. Mas eu te informo. Mas eu imagino que seja mais do que uns 300 quilos, porque geralmente Não as médias de uma bateria 100% elétrica é de 400 a 500 quilos, por aí. E imagina para você produzir esse tanto de material, o tanto de poluente. E aí a gente entra num outro biocombustível. Agora, você já imaginou, para você extrair petróleo, o quanto você não polui? Mas o etanol ele quanto não usa. você não entra no mar? Óbvio que tem a quanto mistura, você não extrai mas... dentro das profundezas Sim. ou de qualquer parte do Mas mundo? nós temos o e toda a etanol da cadeia nossa do petróleo. cana-de-açúcar. Perfeito. Você tem o dado de como funciona a emissão de CO2, que é liberada e que é livre pelo etanol. Certo. É muito baixa. Você sabe de quanto que um 100% elétrico emite de CO2?
se eu não me engano, a diferença entre o etanol é mais ou menos de uns 20%, É zero. 10%. Um carro 100% elétrico no seu dia a dia é zero. Mas depois Aí de eu falo assim, produzido. depois da sua vida, você imagina o seguinte, quando você fala do carro do berço ao túmulo, um carro elétrico ele é muito menos poluente que um carro a etanol ou de que um carro a gasolina. Isso é um fato. E depois, quando no seu dia a dia você vive em São Paulo, você tem aí 20 milhões de pessoas que transitam pela região metropolitana. Certo. Você tem pessoas que utilizam ônibus, caminhões e carros. Você imagine só a emissão de poluente e a emissão de poluição sonora. Tudo isso são dados que nós gastamos do nosso dinheiro quando a gente paga imposto pelo SUS, que são problemas respiratórios. Em função de quê? A emissão de poluente. Eu já quis muitas vezes fazer um desafio de colocar uma pessoa dentro de um cubo de vidro para ela entender dentro de um carro elétrico como que ele funcionaria, dentro de um carro etanol como ele funcionaria, e dentro de um carro a gasolina, para quantos segundos essa pessoa consegue passar nesse cubo de vidro, para ela entender a respiração e a consequência que a gente vive nisso na cidade. Porque esse é o fato. A gente avaliar onde a gente vive, o nosso dia a dia e a emissão desse poluente em razão da consequência para a nossa saúde e para a nossa vida. Eu acho isso muito legal. A gente saiu até um pouco do que tema, eu peço perdão, mas é que os dois temas, eles andam lado a lado, né? Tanto a parte da emissão de poluentes, quanto a parte dos escapamentos. Mas a gente falou muito sobre barulho. Quando a gente fala da emissão de ruído, né? De como eu falei ruído. aqui, eu vou convidar vocês para andar no ônibus elétrico e no ônibus a diesel tradicional. E aí você entender para ficar 1h30 como alguém que sai lá de Guaianazes e vem aqui para o centro trabalhar. E aí você entender qual é a diferença de você andar num ônibus ruído e num ônibus sem ruído. Quando a gente está num ônibus, a gente tem o ruído. E ruído não é legal de ônibus, vamos ser sinceros. Não é um V12 pure sound, mas você tem que imaginar que são 10 Sim. milhões de passageiros Mas, todos os dias calma. em São Paulo que utilizam Aonde eu quero o chegar? transporte público. Eu não consigo... Aí quando a gente falou que o próximo tema é gente pode egoísta e que importunam as pessoas. Mas aí é que tá. Eu, por exemplo, sou muito sensível a barulhos e tenho tontura crônica. Eu tenho muito, muito problema com isso. Quando eu tô num ônibus elétrico, eu não consigo, porque ele tem um barulho, é obrigatório, né? Pela segurança, todo carro elétrico, ele tem que ter um barulhinho. E é um barulhinho muito chato. Isso também é incômodo para as pessoas. A parte dos escapamentos, já nós temos leis onde você tem, se não me engano, até alguns decibéis, que você pode ter o seu escapamento esportivo e tudo mais. Mas eu acho que no mundo, se você está ali para ter o seu carro, para você poder ter o seu poder aquisitivo ali, aí, vou comprar uma Ferrari 458. Ok, você não precisa andar todos os dias com ela, até porque eu duvido que alguém faça isso em São Paulo, se fizer é muito corajoso. Mas eu acho que é muito... Como eu posso dizer? Eu acho que é muito egoísmo falar que isso sempre vai ser um problema. Aqui a gente também tem que falar que tem as pessoas inconvenientes, sim, que são as pessoas, sei lá, que cortam o escapamento de graça, tá lá com o carro... De graça não, gasta para cortar, né? Ou às vezes tá com a maquita ali em casa, né? E isso sim é incômodo. Mas se a gente descredibilizar toda a história de como são os automotivos... Mas nós não estamos descredibilizando. Não, eu sei nós que não estão. Nós não estamos descartando. E nem estou dizendo para você para não ter um carro a combustão. Eu só estou dizendo para ti o seguinte. Imagine quando 20 milhões de pessoas que transitam pela região metropolitana de São Paulo todos os dias reúnem uma frota de mais de 11 milhões de carros, mais de 12 mil ônibus e todo o sistema de caminhões de entrega que rodam pelas cidades aqui, nas 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, emitindo barulho e emitindo poluente. Mas o isso barulho é qualidade de hoje em dia vida. é mínimo. Se você pega Mas um carro de dia a dia, mas isso é seja qualidade um de Onix, vida. um Polo, é mínimo, porque tem Então, leis para então, isso, tem os eu abafadores. quero te convidar para você fazer um vídeo dentro de um ônibus elétrico e dentro de um ônibus a combustão. E aí você sair num corredor onde você tem lá vários ônibus articulados e convencionais emitindo poluente e emitindo barulho. A Bioide e a trabalha diferença. com ônibus elétricos? Sim, nós hoje? somos o que mais temos ônibus elétricos em São Paulo. Vocês trabalham com alguma... Eu não sei, gente, é que eu não costumo andar de ônibus, mas tem as empresas de ônibus, vocês trabalham com alguma A gente vende para as empresas a nossa tecnologia, que são os ônibus 100% elétricos. Mas por isso que eu digo, o ônibus e o carro é a mesma coisa. E agora você coloca o volume de carros que rodam pelas ruas e o volume de poluição sonora, o volume de poluição de CO2 no meio ambiente. E tudo isso numa realidade como São Paulo, o que é de consequência para nós em termos de saúde pública. Mesmo sendo... Você tratou muito sobre a questão do escapamento, a questão do egoísmo, mas eu não vou puxar tanto para a questão de egoísmo e de barulho. Porque tem gente que realmente só faz porque acha bonito. Tipo, aqueles caras no final do ano ficam cortando de giro achando que está arrasando. Não, isso não é a questão do tema. Sobre a questão da segurança. Isso a gente passa um pouco
tanto quem é pedestre, quanto quem é ciclista como eu, quanto motoboy, ou até mesmo motorista de aplicativo. O problema da questão de não fazer algum tipo de barulho e só às vezes ter um barulhinho lá no carro, como se fosse uma buzina ou outra, porque a única coisa que você escuta no BYD é basicamente um barulho de um ar-condicionado, soltando um ar. É a mesma coisa que eu escuto numa bike, é a mesma coisa que eu escuto na van, a mesma coisa que eu escuto no mesmo carro, é a mesma coisa. Muitas vezes uma pessoa que tem algum problema de audição estiver dirigindo ou como pedestre, pode não se atentar que tem um BYD vindo, uma van, uma bike. Não é à toa que carros elétricos, motos e bikes elétricas começarem a ter um pouco mais de presença, começaram a subir muito os acidentes com os pedestres. Tanto com pessoas atravessando a rua, quanto com pessoas atravessando uma outra faixa, alguns problemas de pessoas que, incompetentes passando por farol vermelho. Isso é algo que pesa muito. A questão do barulho, eu não estou dizendo que é algo que deve ser feito. Poluição sonora é algo complicado, principalmente hoje em dia, que a gente acaba tratando mais a questão de pessoas que têm TEA, questão de pessoas que já têm problemas auditivos e problemas autismo, o TEA, por isso que eu tratei como TEA mesmo, TOD, TDI. Eu acho que o barulho ele acaba não ajudando tanto, mas ao mesmo tempo deve ter, assim, alguma forma de alerta, porque é como a gente conversou no primeiro tema que eu vim aqui. Não adianta só você aumentar a tecnologia, você evoluir, mas você não passar essa forma direito, porque tecnologia mal administrada vira problema. Não é à toa que você pegar pessoas que foram muito inteligentes, como Tesla, como Santos Dumont, e pegar pessoas como foi o Oppenheimer e colocar tecnologia de uma forma que seja destrutiva. A mesma tecnologia que coloca a gente num avião é a mesma tecnologia que cria uma Tsar Bomb. A mesma tecnologia que coloca a gente para descobrir o fogo é a mesma tecnologia que faz uma explosão em Oklahoma. Então, depende muito da forma com que é utilizado. E eu acho que o barulho ele serve para isso, tanto para incomodar quanto para poder avisar. Era só isso que eu queria tratar mesmo. Você todos os dias percebe em São Paulo os trens do metrô e da CPTM rodando? Todos os dias. Principalmente da CPTM, não é verdade? Todos os dias. Algum trem da CPTM faz barulho? O que eu pego faz, geralmente. Não. Rapaziada, desculpa, gente. O barulho das pessoas, não o barulho do trem. Não, o barulho passando... É que eu sou de Mauá, pai. Lá arrastando no chão e... Conheço Mauá, mas tô dizendo assim, o trem efetivamente, você não tem motor, você não tem combustão, você não tem barulho. Tanto que você tem um volume de acidentes, que aqui eu não posso relatar, de Jundiaí para cá na linha 7, que ela é relevante pela falta de barulho. Isso é tecnologia. E aí, por qual razão que um trem não é mais a combustão e ele é 100% elétrico? Porque você transporta hoje em torno de 8 milhões de passageiros entre metrô e CPTM, e qual a maneira mais eficaz, rápida e principalmente com menor custo? É eletricidade. O problema, acho que, de você tratar a questão de eletricidade é que, quando você passa pelos trilhos, ainda tem a questão de barulho. Isso eu não estou falando só das linhas da CPTM, isso eu estou falando do metrô de São Paulo, porque eu pego a linha 2 verde todos os dias e também pego a linha 10 turquesa todos os dias. E quando a gente trata dessa forma, a gente tem que lembrar como as empresas trabalham com isso. A partir do momento em que você pega linhas que estão sendo, por exemplo, a linha 10 da CPTM, eles vão começar a colocar os trens velhos por conta da privatização. E a gente vê o que está acontecendo não só com a privatização, mas com essa evolução e o risco que isso está trazendo para as pessoas. No mesmo dia que privatizou, o que aconteceu? Pegou fogo. Então, eu acho que era só isso que eu queria tratar. Eu prometi que ia ser rápido, então, homem de palavra. Mas muito obrigado. Vamos lá. Primeiro, queria te falar que eu não tenho nada contra a BYD, muito pelo contrário. Por favor, gente, não ache que... Meu problema são com elétricos, vamos lá. Eu vou falar da minha realidade, vamos lá. A minha mãe, ela é deficiente visual, ela é uma pessoa cega. Então não se ofendam quando eu falar, mas vamos lá. Imagina que minha mãe está atravessando a rua e está vindo um BYD ou um elétrico, vamos lá. Aí a pessoa está lá distraída, porque eu tenho a opção, o carro autônomo ou semi-autônomo. Ela pega, tô olhando o celular, opa, não vi. Minha mãe, por ser deficiente visual, ela não vai saber que está vindo o carro. Porque não tem essa questão do barulho. Aí vão falar, mas questão de poluente. Os elétricos hoje, eles trabalham também com inteligência artificial, certo? E a questão da água que é usada para resfriar todos aqueles computadores. Então, eu tiro de um lado
Não, beleza, não tenho poluente na rua, mas do outro lado eu tenho. E sem contar essa questão que toda essa inteligência artificial, vou calcular a rota que vai fazer, toda a informação que eu tenho está sendo passada, essa informação vai para onde, então são muitos problemas. O som, o barulho não é só um, mas eu me preocupo com a minha mãe, por exemplo. Ou vamos supor, Então, estou chegando... Se sua mãe tem problema visual, eu também só enxergo de um olho. Sim. E sei dessa dificuldade. Não plena, é claro, com quem não tem nenhuma visão. Mas eu vou te dizer que o carro elétrico ele é muito mais seguro. Porque você tem na tecnologia a frenagem por segurança. Então, se porventura sua mãe atravessar a rua aonde seria fora de uma faixa, o carro 100% elétrico como o da BYD tem tecnologia para que possa evitar um acidente. E na direção autônoma, em nenhum momento se diz que as pessoas possam estar desatentas da direção. Isso, inclusive, na China é obrigatório que ela coloque a mão no volante a cada 45 segundos. Exatamente, mas Certo. a gente está falando de China. China é outra coisa. Mas Eu a tiro gente vive eu no como Brasil. brasileiro. Agora, no Brasil não existe regulamentação ainda para Sim. o carro autônomo. Portanto, nós aqui acreditamos também que essa regulamentação deverá ser promovida de acordo com a nossa realidade, como a nossa energia. Quando eu falo para você que produzir um carro 100% elétrico, ele é menos poluente do que produzir um carro a gasolina, isso é um fato. Isso são dados técnicos levantados. Agora, você utilizar um carro elétrico é zero emissão de carbono. E aí, quando eu falo para ti, se na cadeia como um todo ele é menos poluente e se no uso ele é menos prejudicial à nossa saúde, aonde a gente vive, é a mesma coisa eu discutir, mas na Europa os combustíveis são fósseis, então eu uso um carro elétrico através de uma energia fóssil. Eu vivo no Brasil, eu vivo com energia solar. Do meio-dia às 4 horas da tarde no Brasil, 80% da energia que a gente consome em todo o nosso país, ela vem do sol ou do vento. Você sabia disso? Então, essa tecnologia ela é só capaz de nós aqui brasileiros. E quando a gente fala que 95% da energia que a gente consome no Brasil ela é de fonte limpa ou renovável, isso nos permite ter mais liberdade de escolha. Então, o carro elétrico, para nós, ele é mais vida, ele é mais qualidade de vida, ele é mais saúde e ele é menos danos à nossa saúde. E agora, a tecnologia que a gente usa no carro elétrico, as informações, todas elas armazenam no Brasil. Tanto que a BYD anunciou o investimento que será feito no Rio de Janeiro, no complexo do aeroporto do Galeão, para que a gente armazene 100% de dados e informações de acordo com a LGPD, respeitando a lei e o seu dado para que seja armazenado no Brasil. Nenhuma informação sai do Brasil. Então, mas aí tem a questão. A gente... Show, obrigado. Mano. Obrigado. Comprar carro a gasolina ou combustão é jogar dinheiro no lixo. Gente, não esqueçam, no final do vídeo eu vou revelar o carro que está aqui e vou convencer os haters a serem convertidos. Oi, tudo bem? Meu nome é Duda e eu comecei com uma dúvida meio irrelevante que era, se eu fosse uma fugitiva e o carro acabasse a bateria, como eu ia fazer? Não tivesse como fazer. E aí eu comecei a pesquisar para poder vir para cá. E aí eu comecei a ver que eu não teria estrutura para ter um carro desse. Assim como 95% das pessoas que eu conheço, que eu convivo. Então, assim, eu tenho mais dúvidas. Então, assim, eu não tenho como eu entrar no debate com aquela questão de, tipo assim, eu sei o que eu estou falando. Eu não sei, eu acho que assim como eu, 90% dos brasileiros também não sabem. Então, é por isso que eu não sei se o Brasil está tão preparado para ter um carro elétrico. Porque está todo mundo na dúvida. Eu, pelo menos, tive que estudar para vir aqui. Porque não é um tema tão... Eu sei que vai evoluir, que vai ficar mais fácil, que a gente vai entender, mas eu não sei se está na lista de prioridades. Acho que tem muita coisa na frente para a gente entender até chegar nesse ponto. E é só isso que eu tenho para falar mesmo. Duda, essa é a grande dúvida do brasileiro e eu julgo que o desconhecimento é o principal desafio do carro elétrico. Porque quando a gente fala que carregar o carro elétrico na tomada da sua casa é a mesma carga que você usa num secador profissional, num chuveiro elétrico, numa máquina de lavar roupa, é a tomada para carregar um carro elétrico. Então, é a mesma condução dos fios da eletricidade e da tomada para você carregar o carro elétrico. E quando eu falo que carregar um carro elétrico é 5, 6 vezes mais barato do que um carro a gasolina, essa é a verdadeira mudança que vai promover na sensação do brasileiro, que é racional, do porquê que ele deve trocar um carro a combustão ou gasolina por um carro 100% elétrico. Porque ninguém quer jogar dinheiro fora. Ninguém quer desperdiçar num mundo tão difícil, de adversidade tão grande, jogar dinheiro no lixo. E quando você alega aqui
com testes feitos pelo Inmetro, você gasta 9 centavos por quilômetro num carro carregado na tomada da tua casa. E você gasta 60 centavos por quilômetro num carro que consome gasolina que você abastece no posto. Então, além de você se libertar da gasolina, de libertar do posto de gasolina, você se libertar dos aumentos que são normais e recorrentes, você ainda vai gastar muito menos e vai pesar menos no seu bolso. E é claro, a simples e praticidade de você carregar em qualquer tomada da tua casa, desde que seja aquela que é a mesma que você carregue, que você alimente uma máquina de lavar roupa, uma tomada de 10 amperes. Então é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Essa era exatamente a minha dúvida. Estou convencida. Não, brincadeira. Mas era a minha dúvida mesmo, porque eu pensei, eu só vi carros assim, tipo, em Alphaville, em lugares totalmente diferentes da minha realidade. Então a minha maior dúvida era, será que eu vou ter que comprar uma casa em Alphaville primeiro? Porque eu venho daquela geração que fala que você precisa ter uma casa melhor do que a do seu carro. Então, agora vai para uma pessoa, porque eu já estou... Duda, e o meu sonho, que desafiei essa indústria aqui no Brasil desde o início, é ver o carro elétrico em Cidade Tiradentes, em Paraisópolis, nas regiões onde a gente percebe que as pessoas dão mais valor aos 9 centavos na eletricidade e aos 60 centavos na gasolina do que aqueles que moram em Alphaville. Voltando para o tema, a gente fala que comprar carro a combustão é jogar dinheiro fora. Eu não vejo assim porque a gente tem que pensar por duas realidades. Eu vivo uma realidade, talvez você viva uma outra. Então, vamos pensar num pai de família aí, ele trabalha, ele ganha os seus 2, 3 mil por mês. Ele falou, não, eu vou comprar um carrinho porque eu vou fazer uma renda extra, eu vou trampar na Uber, por exemplo, ou na outro aplicativo. Então, imagina, hoje a gente sabe que o carro elétrico, ele não é acessível. Poderia ser. Então, ele não é. Por mais que depois, beleza, eu vou economizar tanto, hoje ele não é acessível. Então, essa questão de jogar dinheiro fora vai muito da sua realidade que a gente vive hoje. Então, beleza, minhas condições hoje é eu comprar um carro de até 20, 30 mil. Beleza, hoje a gente não encontra um carro elétrico assim. Mas e depois, deu um problema na minha bateria, como que eu faço? A gente sabe que a manutenção é absurda. É absurdo. Então, não tem como eu colocar que é jogar dinheiro fora, porque realidades são diferentes. Jogar dinheiro fora é algo, vamos supor, vamos pegar um milionário, para ele 30, 50 mil é pouca coisa, para mim já é muito. Então, talvez a gente tenha uma discrepância muito grande entre jogar dinheiro fora e viver a sua realidade de hoje. Então, quando eu falo assim, em questão de jogar dinheiro fora, eu acho que talvez eu estou desmerecendo um pai de família que trabalhou, suou, ele foi lá e comprou um carrinho muito simples. Então, acho que essa questão de jogar dinheiro fora, não. Então, pode ser que, beleza, a gente economiza uma baita de um dinheiro, mas hoje eu não tenho 150 mil para dar num carro elétrico. Então, acredito que não é jogar dinheiro fora, sem falar que o carro a combustão é outra coisa, né? Você tá ali, você tem esse contato, é humanizado, você e o carro, o homem é máquina. Esse é meu Leandro, ponto. o ponto de você jogar dinheiro fora é você imagine só, você carregar o carro na tomada da tua casa e gastar R$25 para rodar 350 quilômetros. Ou você abastecer o seu Chevrolet Onix no posto de gasolina para ter os mesmos 350 quilômetros e gastar R$180. Isso é jogar dinheiro fora, Leandro. É você dizer para um pai de família que ganha R$3.000 por mês que ele vai ter que gastar R$150 a mais para rodar a mesma distância. E é por essa razão que o motorista de Uber, motorista de aplicativo de 99, hoje eles têm verdadeiro sonho. E eu concordo contigo, o carro não é barato. Carro nenhum no Brasil é barato. Carro nenhum no Brasil é acessível. Certo? Mas nós, BYD, promovemos uma revolução nesse mercado porque a gente puxou o preço para baixo. A gente puxou o preço para ser menos caro para os brasileiros. E a gente tem hoje um carro elétrico 0 km na faixa de R$100 mil. É acessível? Não é, Leandro, não é acessível. Mas cada dia mais esse carro se tornará mais acessível. E quando eu falo para você que a vida útil de um carro elétrico, como o BYD Dolphin Mini, é de 5.000 ciclos numa bateria, e cada ciclo são 350 km, são 1.750.000 km. E você percebe hoje no YouTube vídeos de testemunhos espontâneos e genuínos de motores de aplicativo que rodam 500 mil de quilômetros com um carro, com BYD Dolphin. 500 mil, 500 mil quilômetros de um carro da BYD. E que eles, a cada 200 mil quilômetros, Leandro, tem um carro zero em termos de economia
comparado à gasolina com a eletricidade. Então, quando você falar que um motorista de aplicativo rodar aí 1 milhão de quilômetros, ele economizou 5 carros comparados ao que ele gastaria com a gasolina e com a manutenção. Porque a manutenção, Leandro, um BYD Dolphin Mini, você gasta R$380 por revisão a cada 20 mil quilômetros. Agora, se você comparar um Volkswagen Polo, você vai gastar a cada 10 mil quilômetros em torno de R$850. Então, as diferenças são grandes. E é por essa razão, com todo respeito ao trabalhador e pai de família, que eu falo que é jogar dinheiro fora quando você escolhe um carro a combustão. Sim, mas é que é uma realidade muito longe, né? Tipo, beleza, eu tenho 20 mil. Para mim chegar no 100 é muito difícil, entendeu? Mas é porque, então é Leandro, muito mais fácil eu chegar, tipo assim, hoje eu tenho, esse amanhã... parque circulante, quer dizer, o número de carros está crescendo. Então, hoje você tem um carro seminovo, que é os carros que estão circulando pelas ruas, que você acha o carro de 30, de 40, de 50 mil reais. Daqui 4, 5, 6 anos, da mesma forma a BYD terá carros que são seminovos, que estarão chegando na terceira, na quarta, na quinta mão em termos de usuários. E esses valores vão caindo ano a ano, porque isso é normal do mercado automobilístico. Então, quer dizer, até lá, como o nosso produto é novo, a nossa marca é nova, a nossa categoria, o segmento ele é novo, nós estamos no Brasil há menos de 4 anos. Então, isso é uma transformação contínua. E certamente, Leandro, quando o pai de família, segundo o IBGE, que gasta hoje 17% do seu salário, da sua renda familiar, com gasolina, perceber que ele vai reduzir isso para rodar com um carro que é mais inovador, mais tecnológico e muito mais econômico, gastando 6 vezes mais em eletricidade, ele não tem conta para fazer. Agora, basta saber, como hoje a gente tem um programa Mover. Os motoristas de aplicativo estão correndo para comprar. Por quê? Porque eu sei que é difícil comprar o carro zero. Eu sei que é caro. Eu sei que o financiamento às vezes não cabe no bolso. Mas quando ele consegue comprar esse carro, ele não faz conta. Porque o motorista de Uber, por exemplo, Leandro, ele coloca R$3.000 adicionais, coloca R$3.000 a mais no bolso por mês, quando ele tem um carro elétrico comparado a um carro a gasolina. Então, mas vamos lá. Então, você falou assim, que tipo assim, daqui 3, 5 anos, o carro elétrico ele vai dar uma caída de preço, que realmente é o normal. Só que pensa num pai de família que ele precisa viver o agora. Então, se eu tenho dinheiro para comprar um carro, eu prefiro investir esse dinheiro, daqui 3, 5 anos eu compro. Quando abaixar, mas hoje não é a nossa realidade. Então, eu prefiro investir agora no que eu posso do que esperar 3, 4, 5 anos, é mais fácil colocar na bolsa. Eu não estou dizendo para você esperar. Só estou dizendo que a diferença de você, quando você pode ter a escolha, você gastará muito menos, você não jogará dinheiro fora escolhendo um carro elétrico comparado com um carro a gasolina. E se você avaliar que um carro hoje elétrico desvaloriza menos da metade do que um carro a gasolina tradicional, então você vai perder menos ainda quando você falar da revenda do seu carro, né? Sim, entendi. Legal, foi um prazer, querido. Obrigado, prazer é meu. Você fala sobre jogar dinheiro no lixo na hora que a gente tem um carro a combustão. Só que eu trabalho com aplicativo. Sou entregador de delivery. E eu comecei com uma mecânica e hoje eu tenho uma bike elétrica. Eu sei o que é a economia da bike elétrica. Só que, quando a gente se tratar de jogar dinheiro fora, a gente tem que lembrar que a gente vive num país onde a inflação é muito grande, onde os impostos são muito grandes, onde as dívidas dos brasileiros são muito grandes e onde, principalmente hoje em dia, as pessoas optam por não trabalhar mais na CLT e ter uma forma autônoma de receber dinheiro. Então, quando a gente pega um carro, uma moto, uma bicicleta, a gente tem que entender todos os custos que vêm por fora e todos os custos que a gente vai ter no momento que a gente vai alugar ou comprar. A minha é comprada. Eu consigo comprar a minha. Só que qualquer manutenção, o mínimo de manutenção, vai ser de 300 numa bicicleta, para cima. A bicicleta custou R$8.000. Hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que saiba mexer com carro elétrico, com bike elétrica, com scooter e com qualquer coisa que seja muito novo. É um avanço para a tecnologia. Eu não vou duvidar do seu trabalho, não vou duvidar do trabalho da BYD, porque ainda é algo muito novo. E quando algo muito novo aparece, assusta outras pessoas. Assusta porque a tecnologia sempre assustou. Por isso estamos aqui hoje. A tecnologia sempre assustou, a evolução sempre assustou, do fogo até aqui. Então, eu acho que não se trata sobre jogar dinheiro fora, se trata sobre a realidade que o brasileiro vive, sobre como a taxa de manutenção, taxa de imposto, taxa de comprar alguma coisa e sobre o ir e vir dessas coisas. Por exemplo, Motu tem o plano Conquiste. Você pode ir lá e batalhar para conseguir a sua. Mas sabe o tanto que vai precisar ralar para chegar até lá? Enquanto uma conta que vai chegar aqui, uma conta de água, uma conta de luz. Tudo bem, na conta, BYD pode acabar ajudando, da mesma forma que a OG me ajuda. Só que o restante, se quebrar alguma coisa? Qualquer coisa na minha bike, se quebrar,
Se a minha bateria zoar, gente, é mais 2.000. De 8 já passa para 10. Se o monitor zoar, já vai para 10.300. Se o motor zoar, já vai para 16.000. Fora a desvalorização. No momento que eu comprei minha bike, ela valia 8.000. Quando eu saí da loja, ela valia 6. O BYD, ele é muito cotado por ser um carro que, infelizmente, está desvalorizando muito rápido. Então, eu vou confiar com a ignorância de não saber o que é ter um carro elétrico, claro, deixando isso no ponto, que eu vou pagar 200 mil, 150 mil, e que na hora que eu sair ele já vai desvalorizar. Isso é comum, isso é com todo carro. Mas será que eu vou arriscar 66% de desvalorização? Enzo, essa é uma dúvida muito pertinente. Primeiro, a desvalorização do carro BYD hoje é a menor do mercado brasileiro e foi constatado pelos veículos especializados, não é opinião minha, tá? Não é opinião da BYD. Veículo especializado, ele publicou que um BYD Dolphin Mini desvaloriza menos da metade de que um Volkswagen Polo, que é um dos carros mais vendidos e mais tradicionais do mercado automotivo brasileiro. Menos da metade. Então hoje, você tem um BYD Dolphin Mini com 1 ano de uso, você vende por praticamente 100% ou mais da tabela FIPE. Então os carros elétricos da BYD, BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin GS, que são os 2 carros mais vendidos do mercado brasileiro nos últimos 5 meses, em termos de varejo, eles são os carros que menos desvalorizam. Você não vende ele hoje por menos de 100% da tabela FIPE. Você não encontra eles seminovos no mercado. Então isso é uma comprovação, Enzo, que uma preocupação que nós brasileiros temos, que a gente compra o carro pensando no valor da revenda. Todos nós somos assim. Ninguém compra uma geladeira pensando em quanto vai revender. Ninguém compra uma TV pensando em quanto vai revender. E outros bens duráveis a gente não compra pensando no valor de revenda, mas o carro sim, porque o carro é parte do nosso patrimônio. A gente coloca no nosso imposto de renda. E aí é claro que você se preocupa. Agora, isso está constatado. Depois de 2 anos e meio que a gente lançou o Dolphin Mini, ele hoje é o carro que você vende por mais de 100% da tabela FIPE, enquanto que os carros a gasolina, os carros a combustão, têm desvalorizado muito mais. Então, esse mito de que a BYD desvaloriza mais do que os carros da concorrência, isso é uma falsa informação. Hoje o BYD desvaloriza muito menos, ou até ele é pago seminovo acima da tabela FIPE. Isso é normal, no Brasil inteiro, dado ao sucesso. Agora, Enzo, a tecnologia ela assusta, a inovação ela surpreende, e a primeira sensação das pessoas é ignorar. A segunda, ela odiar. A terceira, até pela falta da capacidade da concorrência em competir conosco, é ela criar falsas informações para que as pessoas tenham medo de consumir. E aí esse é o principal desafio que a gente enfrenta hoje por vencer no Brasil e no mundo. Vencer o desconhecimento para que as pessoas possam deixar esse medo de lado. Hoje nós damos 8 anos de garantia na bateria para que você tenha a tranquilidade que quando eu falo que um Dolphin Mini ele tem 5.000 ciclos de vida útil, são 5.000 multiplicado por 350 km de autonomia. E aí eu falo para ti que são 1.750.000 quilômetros. Agora, quando se trata de componentes, de manutenção, você tem hoje, em torno de cada 20.000 quilômetros, R$380 o custo de uma revisão. Comparado a um carro a gasolina, você vai gastar cada 10.000 quilômetros, quer dizer, metade do tempo, em torno de quase 3 vezes esse valor, porque são quase R$900. Agora, oficina, Enzo, carro é tudo a mesma coisa. Os componentes, hoje as pessoas descobrem que elas conseguem comprar vários componentes de, inclusive, outros modelos, para poder serem incorporados à manutenção do nosso carro. Então, a manutenção, Enzo, não tem segredo. Agora, você lembre-se que um carro elétrico tem muito menos componentes, muito menos partes e peças do que um carro a combustão. Então, quando você fala que o carro vai quebrar, quando você fala que o carro terá problema, você terá muito menos dor de cabeça e, consequentemente, menos gasto. Aí eu vou te dar um dado. Um carro elétrico, para manutenção, você gasta 3 centavos por quilômetro. Um carro a gasolina, para manutenção, você gasta 13 centavos por quilômetro. Então, essa diferença, Enzo, é no seu bolso, é na sua vida, e é claro que isso vai pesar no seu futuro. O tema que a gente vai falar agora é, se você não gosta de carro eletrificado, é porque você gosta de coisa ultrapassada. Gente, não esqueçam, no final do vídeo, eu vou revelar o carro que está aqui e vou convencer os haters a serem convertidos. Bom dia. Tudo bem? Alexandre. Alexandre ou Baldi? O que você achar melhor? Interessante você falar sobre estar ultrapassado, sendo que o mercado de vintage hoje, até recentemente saiu uma boa colocação no nosso amigo da XP, o Benchimol, falando que o mercado de vintage é o mercado de investimento, de melhor investimento no mundo hoje. Tanto tive o grande prazer de conhecer a Lia do Bradesco, que há 20 anos atrás falava sobre investimento sobre carro antigo. O estar ultrapassado e ser vintage tem uma coisa
bem ambígua uma entre a outra, onde o meu carro antigo, que tem 30 anos, preserva uma história automotiva. Hoje você pode ter o carro, a tecnologia do mundo que for. Como você acha que vocês vão conseguir ultrapassar essa barreira, porque vocês vão ser ultrapassados nos próximos 5, 10, 8, 10 anos, assim como o meu iPhone 12 de hoje é ultrapassado, porque já tem o 17 e nunca vai ser uma coisa vintage. Como você se coloca nesse mundo onde o que você está falando aqui, a geladeira, ela é colocada dentro de casa sem pensar na revenda, como o carro de vocês, que vai ser simplesmente descartado, como está sendo descartado no mundo afora. E não falando de Brasil, mundo afora. Mas você coloca isso. Como é que é o seu nome? Henrique. Henrique, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente fala de ultrapassado, é você se lembrar como é que a BYD nasceu. Ela nasceu vendendo bateria para a Nokia. Aonde a Nokia está hoje? Ela sumiu. Aí lembre-se, mercado de celulares. lembre-se que eu vou aqui ao fim do programa revelar um novo lançamento que nós teremos da BYD. E quando a gente fala que você tem um iPhone, eu tenho um iPhone, e eu acredito que no nosso sentimento enquanto ser humano, o objeto de desejo de todo o planeta é ter um smartphone da Apple chamado iPhone. Por qual razão? Pela simplicidade, pela praticidade, pelo uso, pela relação que ele tem em facilitar as nossas vidas, né? E aí, nesse aspecto, quando a gente fala de ultrapassado, é deixar para trás aquilo que não representa a praticidade, a simplicidade e, principalmente, o nosso uso no dia a dia. O carro é um meio de transporte. Ele leva você, a mim, a todos nós, da casa ao trabalho, do trabalho para casa. Tem gente que passa mais tempo no carro que passa com a família no seu dia a dia. E nesse aspecto, você precisa ter o quê? Aquilo que seja prático para você. E quando eu falo de um carro elétrico, você tem inteligência artificial, você tem tecnologia, você tem a integração do seu smartphone com o seu carro. Você vai ter tudo ao seu serviço, você vai ter tudo a dispor à sua vida. E nesse aspecto, você tem o respeito ao que é vintage. É claro, eu há poucos dias foi Dia dos Pais e eu publiquei um carro que eu tenho que rememora a memória afetiva minha e do meu pai. Isso é algo que você guarda no seu coração. Agora, para o meu dia a dia, para passar 2 horas por dia dentro de um carro, mais tempo do que eu passo com a minha esposa e com os meus filhos, eu tenho a convicção de que eu preciso de um carro que me traga praticidade, que me traga economia e que me faça eu ter uma vida melhor. Então, é você ter a tecnologia e a inovação para que você possa ter uma vida melhor. Esse, para mim, é a principal convicção de que você precisa estar atualizado, como todos nós temos um iPhone, porque a gente tem que estar hoje atualizado, a gente tem que estar conectado. A informação, a gente não espera mais o jornal da noite para poder saber, a gente já recebe ela na palma da mão. E aí um ponto é, se você está falando sobre o estar ultrapassado e ter a tecnologia ao seu dispor, nosso amigo vai esperar 8 anos para comprar um carro ultrapassado. Ele não vai conseguir comprar um carro hoje atual. Não estou falando que a condição dele, a condição de cada um aqui é diferente. Os carros que vocês estão colocando, não estou dizendo vocês BYD, estou falando o mercado de carros elétricos, a tecnologia que vocês estão colocando hoje no mercado, ela já é ultrapassada, e você sabe disso. E você prefere ter hoje um Nokia, o iPhone 1, o iPhone 12 ou o iPhone 17? Eu tenho os dois, tanto eu tenho a condição... Não, mas eu digo assim, de ter o iPhone 17 e o Motorola V3. Que podem escolher, e existem aqueles que, infelizmente, que não podem escolher. Aí, agora, se todo mundo pudesse ter a condição de escolher, certamente todo mundo escolheria um iPhone 17. Qual é o meu objetivo num celular hoje? Me comunicar. Um Nokia, ele continua me prestando o mesmo serviço de me comunicar. Você vai ter a informação na palma da sua mão? Eu não necessito apenas do celular para ter a informação. Eu tenho o computador, eu tenho o tablet, eu tenho o que for. O que vocês estão colocando de tecnologia hoje, ele já vai ser ultrapassado. Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia. Então, eu pensei numa situação um pouco conflitante sobre o ultrapassado. O que eu pensei? Atualmente, nós temos muita pressa, tudo é muita pressa. Então, eu penso num carro eletrificado na questão da otimização do meu tempo. O carro ele te entrega uma autonomia X. Eu preciso ir para o Rio de Janeiro, eu preciso ir para cidades longes. Só que a questão do carregamento, então, jogar dinheiro no lixo na questão da combustão. Por mais que assim, se eu tenho condição para investir 150, 200 mil num carro, eu não vou me preocupar tanto com combustível, porque eu preciso chegar em um tempo para uma reunião no Rio de Janeiro, eu preciso ir para outros lugares que o carro não vai me entregar a autonomia o tanto quanto eu preciso. Se eu precisar parar para carregar, eu vou perder mais tempo. E fora se for à noite, tem situações que talvez eu esteja sozinha, eu vou ficar com medo. Então, assim, que nem Build Your Dreams.
a marca entrega assim, construa os seus sonhos. Porém, esses meus sonhos, para não ser ultrapassado, para ser em tempo real, eu preciso otimizar o meu tempo. Isso entrega uma preocupação. Como é que é o seu nome? Patrícia. Patrícia, esse carro que nós vamos revelar aqui hoje, que é um novo lançamento da BYD, ele é um carro eletrificado. E o que é um carro eletrificado? É um carro híbrido plug-in flex fuel, que você tem a possibilidade de abastecer com a tomada da tua casa, gasolina ou etanol. Isso permite uma autonomia de 1.100 quilômetros até. Isso quer dizer o quê, Patrícia? Que você pode sair de São Paulo e ir até Brasília sem precisar recarregar ou reabastecer. Sim. Então, quando as pessoas têm na sua jornada a necessidade de viajarem por distâncias mais longas e de maneira mais célere, a gente tem a preferência pelo carro híbrido plug-in. Porque você pode usar o carro no modo 100% elétrico no seu dia a dia, para que você carregue na sua tomada, economize dinheiro enquanto você esteja na cidade trabalhando, e quando você precisar viajar, você vai ter a autonomia do modo híbrido, que é um carro que tem as duas alternativas. Então, uma das maiores autonomias do país, o carro mais econômico do Brasil é da BYD. Isso é atestado pelo Inmetro, não é nossa opinião. Ele faz até 44 km por litro quando usado no modo combinado na cidade. Agora, quando você viaja, você tem carros como o nosso que tem até 1.200 km de autonomia. Então, portanto, você pode ir para o Rio de Janeiro e voltar, como já foram testes por consumidores realizados, sem precisar reabastecer ou recarregar. Então, você vai ter a oportunidade de escolha. O carro 100% elétrico, hoje eu posso ir para o Rio de Janeiro? Perfeitamente. Você tem já 6 postos de carregamento que você consegue ir para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, você vai ter condição em locais seguros para recarregar o seu carro. Agora, se você quer ter a tranquilidade de poder ir por distâncias mais longas, ou até mesmo ir para o Rio e voltar sem precisar carregar ou reabastecer, você vai escolher um carro híbrido plug-in, como nós chamamos o BYD de super híbrido. É exatamente o que eu pensei. Híbrido plug-in, ok. Nessa parte eu entendo. Só que se eu quiser 100% elétrico, eu não vou atingir exatamente o que eu preciso. Porque eu vou usar ar-condicionado, eu vou escutar um rádio, isso vai diminuir o tempo. Mas, Patrícia, antigamente, para você ter um carro econômico, você precisava ter o ar desligado, não podia ter direção elétrica ou trio elétrico. Lembra disso? Vidro, trava e direção. E você tinha que tirar tecnologia e praticidade do carro. Sim. Hoje, não precisa disso. O BYD Dolphin Mini, quando você coloca ele na comparação ao consumo de combustível, você faz 58 km por litro. Quando você compara uma moto CG, ela faz 44. Então, ele é muito mais econômico usando o ar-condicionado, usando todos os itens de tecnologia e que estão lá para poder melhorar a sua vida, e você vai ter um carro mais econômico possível. Então, quer dizer, a tecnologia hoje te proporciona essas diferenças muito grandes. Bom dia, Valdir, tudo bom? Tudo bem? Prazer, meu nome é Iago. Hoje vamos colocar, a gente pode colocar desde o princípio, você falou que querendo ou não o carro elétrico é uma praticidade. Eu não discordo de certa forma, mas a gente tem um grande problema não só macroeconômico nacional, quanto da ideologia de pessoas que vivem no Brasil desde antigamente. Quem vai comprar, a maior parte dos compradores de carro hoje, atualmente, são pessoas mais velhas, vamos dizer assim. E de certa forma... Você tem quantos anos, Iago? Tenho 20. E, de certa forma, a gente pode, sim, dizer que afeta de forma econômica, como todo mundo já disse. A gente pode se dizer, sim, que afeta de forma da autopraticidade de locomoção. Se você fala de praticidade, o carro de menor preço me atende também, para ir de um lugar ao outro. Se for nesse requisito, os dois carros atendem. Beleza. BYD, por exemplo. Vocês atendem no conforto. Beleza. Se eu te colocar no ônibus a diesel barulhento, ou no ônibus elétrico sem barulho, qual que você prefere? Os dois eu dormiria tranquilo. Mesmo com barulho? Mesmo com barulho. Mesmo sentado lá do motor, lá aquecendo com barulho? Eu com um dia com 35 graus de temperatura? Sim. Não, mas é sério, antes de eu sair daqui... Não, é que eu tô te dando um dado sério, realmente. Não, sim, eu vou te dar um dado sério também. Você falou que o carro de vocês, a locomoção dele, o híbrido, consegue bater a 1.200 km, correto? Eu tinha visto uma reportagem esses dias e um teste... Oi, tudo bem? Eu sou a Giovana. Bom, eu tenho 37 anos e eu tive um carro carburado. Muito obrigada. É o esporte. E eu tive um carro carburado, um Gol 1.8, sem falar de marcas, mas enfim, isso. E assim, ele tinha um problema de descarregar. Até hoje eu não conhecia nenhuma mulher que teve um carro desse, na época que eu tive, e até hoje também.
Por quê? Porque foi modernizando e tudo, mas quando ele descarregava, a gente podia ir na ladeira com jeitinho, colocar a segunda. Tinham, assim, os truques, os macetes do carro. Mas você falou, assim, como se fosse muito prático de poder carregar na tomada de casa. Então, a gente está levando em consideração o aumento da conta de luz, como que seria também esse desfalque na família do brasileiro, sem contar que a gente está falando aí do Rio de Janeiro, né? Então, são cidades grandes. Mas eu, por exemplo, não conseguiria chegar aqui no litoral sul de São Paulo, não conseguiria ir para Peruíbe, eu teria que ter uma carreta para carregar um Smart, por exemplo? Como que funciona? Bem, essa é uma ótima pergunta. Quando você tem um BYD Dolphin Mini, você pode ir tranquilamente para o litoral paulista, que são menos de 120 quilômetros, porque ele tem 350 quilômetros de autonomia. Então daria para você ir e voltar sem precisar recarregar. Agora, quando você fala em carregar, em qualquer tomada, você pode ter essa praticidade, essa liberdade, que você pode carregar o carro. Hoje, o número de carregadores em vias urbanas e rodovias tem aumentado de forma surpreendente. Já são quase 25 mil carregadores em vias públicas, o que há 2 anos atrás eram menos de 10 mil em vias públicas por todo o Brasil. E quanto mais carros elétricos a gente coloca nas ruas, mais os carregadores, mais os postos de combustíveis vão aderir e também implementar essa tecnologia. Agora, você tem hoje a falta de conhecimento. Qual é a autonomia que eu tenho no carro 100% elétrico? Tem carros com 600 km de autonomia. Então, você tem a tranquilidade, dependendo da sua jornada, dependendo de para onde você queira ir, que você vai poder ir com um carro 100% elétrico. Então, você vai ter a diferença na sua conta de luz, como você me colocou, ela é fato. Você gasta hoje 67 centavos por quilowatt-hora na sua conta de luz aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. 67 centavos. Você carregar 100% um BYD Dolphin Mini custa para você R$ 25,50. Se você pegar o mesmo valor, se você pegar os mesmos 350 km de autonomia e for carregar o seu Chevrolet Onix no posto de combustível, você vai gastar com a gasolina, o preço que está hoje na bomba, em torno de R$ 175. Essa é a diferença, na sua conta de luz ou no seu bolso. E aí, quando você pesa os dois, a decisão é sua. Então, você falou assim a questão de poder optar pelo híbrido e tal, mas aí já muda totalmente a conta. E, por exemplo, também, cada vez mais vai ter o carregamento, mas para a cidade que eu estou citando não tem. E, por exemplo, poderia chegar e não voltar, ou poderia não chegar. Olha, você tem carregador em Peruíbe hoje, você tem carregador em Praia Grande, tem carregador em... Não, é porque tem aumentado bastante. Você pode fazer o download, você pode baixar no seu telefone o BYD Recharge, que é o nosso aplicativo de recarga. A BYD tem mais de 10% dos carregadores rápidos em vias públicas no Brasil. E a gente investe muito para que a gente vai aumentar significativamente o número de carregadores para que a gente possa ter essa necessidade de recarga em vias públicas atendida. Cada vez, eu sei que a sensação, você sai com o carro 100% carregado, você vai conseguir ir para Peruíbe, você vai encontrar carregador lá para poder recarregar o seu carro e voltar com tranquilidade. Mas eu preciso eventualmente carregar o meu carro, eu terei condição? Aí você vai ter na palma da sua mão informação para que você possa planejar a sua jornada. Um ponto que é um fato, o planejamento ele é necessário, diferentemente do que o carro a gasolina, porque você encontra um posto em qualquer lugar. Mas eu creio que em 2 anos nós teremos carregadores, como é hoje, os postos de combustível. Olha, vamos ter fé no futuro, porque por enquanto eu não vi nem me proíbe. Obrigada, viu? Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Prazer, Patrick. Uma dúvida que eu tenho em relação à desvalorização. Tu falou que ele é o menor da categoria dos elétricos e tal, mas para mim é um valor, é um valor consideravelmente que eu acho alto. E pensando em novas tecnologias de baterias que possam ter um tempo mais curto possa ter um tempo mais curto de carga, tu não acha que esses carros eles perderiam mais valor ainda, ficariam obsoletos? Bem, o dado de desvalorização de carro não é um dado meu ou da BYD. Ele é um dado público elaborado por um veículo especializado do mercado automobilístico. Portanto, a gente só utiliza esse dado porque é o que todo o mercado automotivo utiliza no Brasil. E esse é um dado que constatou que um BYD Dolphin Mini desvaloriza menos da metade de que os carros a combustão que ele concorre. O Volkswagen Polo foi o exemplo. O Volkswagen Polo, em 12 meses, desvalorizou 17%. O BYD Dolphin Mini, em 12 meses, desvalorizou 7%. Então, a diferença é no bolso. Quando você vai revender o carro, hoje um carro como esse que eu citei do concorrente, você tem menos de 100% da tabela FIPE, e talvez até muito menos. Um BYD Dolphin Mini, você hoje tem pelo menos 100% da tabela FIPE. Em algumas regiões do Brasil, eu estou te falando que está chegando até 110% da tabela FIPE. Então, isso é um fato que a gente tem como sensação, uma preocupação muito grande, que é o valor que eu irei vender o meu carro quando eu precisar. E hoje o carro elétrico da BYD, como o BYD Dolphin Mini, o BYD Dolphin GS, você
dificilmente encontrará para revender em qualquer lugar do Brasil por menos de 100% da tabela FIPE. Então, quer dizer, você não perde nada em comparação e, pelo contrário, você ganha muito quando você compara com um carro a combustão. Tá bom. Obrigado. O próximo tema é: você perde mais tempo e dinheiro com gasolina do que com um carro eletrificado. Gente, fica aí porque no fim desse bloco nós vamos revelar o carro aqui para todos eles. Tudo bem, Valdir? Bom dia. Tudo bem? Me chamo Érica. Trazendo agora essa parte financeira, tudo isso é muito bonito da educação financeira, né? Seria genial, mas o brasileiro vive de trás para frente. A gente não consegue viver de frente para o fim, né? A gente vive do fim para o começo. Então, a gente já junta dinheiro para comprar um carro. Depois, a gente pensa em como vai abastecer e tudo mais. Seria muito econômico, é mesmo, impacto, né, para o bolso e tudo mais, se tivesse esse planejamento. Mas hoje, o brasileiro tem que optar por pouco combustível ou pagar a conta de luz. Sabe? Então, a gente já tem isso, né? Atrasar uma conta de luz para poder, sempre uma atrasada para poder, e o carro é prioridade. Então, ele tem autonomia de ter R$50 no bolso, ir lá, abastecer. Então, eu não vejo, assim, infelizmente, o impacto para o bolso. Eu acho que seria incrível se tivesse uma educação financeira, mas não tem como. O salário mínimo não permite que a gente tenha uma educação financeira. Então, eu acho que isso segrega um pouco, sabe? Eu acho a discussão um pouco rasa quando a gente apresenta aqui o impacto no bolso do brasileiro e tudo mais. Eu acho que isso segrega muito, fica muito dentro de uma bolha. A gente não fala com a maioria. Eu acho que o carro elétrico não conversa com a maioria. Vanessa, esse é o nosso desafio de poder mostrar para todos os brasileiros. E aqui, como eu falei anteriormente, o meu sonho é ver um carro elétrico lá na garagem, Estado de Tiradentes, lá em Paraisópolis, nas regiões mais desafiadoras, onde a família brasileira vive a sua maior adversidade. É porque lá será onde essa economia vai fazer a diferença na vida da pessoa. Quando eu te falo que você gasta para rodar 350 km um Dolphin Mini R$25, ou para você rodar os mesmos 350 km num Chevrolet Onix R$175, essa economia de 150 você vai fazer o que com esse dinheiro no seu mês? Mas isso é o que vem depois, né, Valdir? Mas, Vanessa, entende? Uma coisa é aquisição, outra coisa é o seu dia a dia. Aí são duas realidades distintas e eu concordo contigo. Agora, para você entender a diferença de ter um carro, esse é o maior desafio. Tem gente que consegue comprar financiado, faz o desafio, né, para poder comprar e pagar a prestação. A diferença do que você deixa de gastar com eletricidade, quando você gastava com a gasolina, você pode pagar a prestação do seu carro. Então você tem que fazer conta. Infelizmente, a gente não tem a matemática financeira na escola de maneira como seria importante para a gente educar as crianças e adolescentes, para a gente chegar, né, na fase adulta preparada para saber o que é importante a gente economizar ou deixar de gastar para ter uma vida melhor. Agora, não tenha dúvida, Vanessa, você vai gastar muito menos um carro elétrico comparando a um carro a gasolina no seu dia a dia. Agora, essa diferença vai te permitir, inclusive, pagar o valor da parcela da prestação do seu carro, como a gente fala que é o Dolphin Mini. Uma pessoa normal que roda em torno de 40 km por dia, como todo brasileiro normal vai da casa ao trabalho, do trabalho para casa, ele economiza em torno de R$ 1.200 por mês. A gente vende um Dolphin Mini hoje com prestação de R$ 999. Então, quando você entende essa diferença para aquisição, e aí você passa, de fato, a participar do mundo do carro elétrico, e aí você vai entender que o Dolphin Mini você vai gastar 5, 6, 7 vezes menos do que você gastaria para um carro a gasolina. Mas hoje você não acha que é um tema que o que você levantou aqui que segrega? Não, eu tenho certeza que segrega. Porque eu preciso explicar para as pessoas como é que ela pode comprar para que depois ela possa participar. E eu não tenho dúvida, você está certa. Nós temos que trazer o brasileiro para ele entender o quanto essa matemática de financeira faz a diferença na vida dele. E falta também um entendimento da tecnologia em si, né? Quando você apresentou que é um carro tecnológico, assim que a gente tem a tecnologia na palma da mão e tudo mais. Eu acho que falta também esse entendimento, esse acesso a toda essa tecnologia, né? Vanessa, eu posso te dizer o seguinte, quando um dos que mais tocou o meu coração, quando eu fui entregar um Dolphin Mini lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Baixada, uma cidade, né, uma região extremamente carente, e um senhor que veio comprar um Dolphin Mini 0 km, de bermuda, camiseta cavada, e eu olhei para ele e perguntei nos olhos dele por que ele comprou aquele carro, um BYD Dolphin Mini, há 2 anos atrás praticamente. E ele me disse o seguinte, eu fiz conta e eu vi que a diferença que eu vou gastar na tomada, carregando o carro na tomada, é capaz de eu pagar o financiamento. Eu estou fazendo uma aposta na minha vida, eu não tenho condição, né, de errar e, de fato, eu estou acreditando nesse mundo eletrificado.
Ele comprou um carro 100% elétrico, ele tinha mais de 60 anos de idade e fez uma conta tremenda para poder chegar naquele momento. Obrigada. Obrigado. Agora, perdão, vamos falar um pouquinho mais certo dessa vez. Vamos falar sobre... Você falando errado, aqui ele que está encurtando o tempo. Sim. Né? Vamos falar sobre o preço, igual você falou. Bom, se a gente for colocar na matemática, eu vou usar como exemplo o carro do meu tio. Meu tio ele tem um carro que ele ganhou do irmão dele, basicamente, e ele gasta de combustível mais ou menos R$800 no mês. Ele tem uma CR-V. Se a gente for colocar uma conta na economia, é um bom gasto. R$800 economizando durante 5 anos, que é um tempo basicamente da bateria que você falou, mais a duração que você dá de 8 anos, né, de garantia, economiza mais ou menos R$74 mil nesses 5 anos, que daria para poder comprar pelo menos uns 3 carros a combustão. Ele poderia revender esses carros para poder ganhar dinheiro em cima disso. Fora que você falou também sobre financiamento. Você acha que alguém que não tem tanta condição de comprar um carro vai preferir financiar um carro ou uma casa? Que pode financiar do valor decrescente para crescente. Então, a parcela de R$900, por exemplo, da BioID, a pessoa poderia pagar no seu financiamento valores de R$300, R$400 e ir crescendo conforme os anos. E que está durante 7 anos, que seria o mesmo tempo de um carro. Iago, seu tio que tem um CR-V da Honda, se ele comprasse um carro eletrificado e ele carregasse o carro na tomada, ele economizaria em 5 anos, 60 meses, em torno de R$40 mil. Então você imagine só, quando eu falo para você que é uma diferença no bolso, é porque é um fato. Você carregar o carro na tomada custa 67 centavos por quilowatt-hora, que é onde você vai ter em torno de R$135 o custo para rodar o mesmo que ele dirige hoje, os R$800 com gasolina. E aí, ao longo de 5 anos, ele economizando R$40 mil, ele vai ter condição, provavelmente, de poder escolher um carro melhor para ele poder comprar. Tudo bem, a gente pode falar também sobre a infraestrutura. A gente entende que a BioID está crescendo absurdamente rápido no mercado, está podendo colocar polos de carregamento, está criando fábrica, galpão, tudo certinho para poder agregar o potencial do carro elétrico, para poder realmente conseguir ajudar as pessoas a terem carro elétrico. Carro elétrico não é uma opção no Brasil, não digo que é ruim, principalmente a BioID e outras marcas. O problema é que o Brasil não tem infraestrutura. E as pessoas mais velhas, até mesmo mais novas, não têm o estudo suficiente para poder falar, pô, isso é algo bom. O governo prejudica a gente em muitas coisas também. Então, a gente tem sim que olhar para um ponto que, pô, seria bacana todo mundo ter essa oportunidade de conquistar algo que faria toda a diferença, economizaria, conseguiria investir esse dinheiro que economizaria em outra coisa, mas não é todo mundo que vê isso. As pessoas olham, e até mesmo eu olho com um olhar de crítica um pouco arrogante, porque eu não conheço, nunca tive um carro elétrico. Possa ser que eu tenha. Vamos deixar para mais uma vez já. Bom dia. Tudo bem? Eu sou hoje motorista de aplicativo, já trabalho uns 3 anos de motorista de aplicativo. E eu queria falar sobre o que você estava falando sobre a economia, que eu acho que é o maior bordão que vocês falam, né, da BioID, sobre a economia. E eu acredito que o maior público de vocês hoje deve ser o motorista de aplicativo. Eu entendo sobre a economia, porém, o que vocês mais abordam é sobre o que se coloca no bolso sobre a economia. Só que o problema é quando que você vai abastecer hoje no shopping, alguma coisa assim, você tem que pagar, certo? Não é sobre a economia da sua casa. É a mesma coisa que quando você vai financiar um veículo hoje a combustão, na agência eles vão falar sobre, não, você para amortizar suas parcelas, você vai pagar a primeira e a última, não sei o quê. Sempre vão arranjar a forma de você convencer o consumidor de comprar o carro. A mesma coisa do elétrico, como eu vou falar, você, né, abastecendo em casa, você vai ter a economia de colocar no seu bolso o valor do que você colocar de combustão, você vai economizar 3 mil, que você falou, né, no começo ali mais ou menos. A mesma coisa que falavam antigamente quando tinha um kit de gás, colocavam no carro kit de gás. O kit de gás antigamente você pagava ali bem baratinho no metro cúbico. Hoje quem tem kit de gás no carro já não compensa mais. Né? Então, o que você garante que hoje você diz que com R$25, né, conseguia ter uma grande autonomia aí do carro, o que você garante principalmente para os motoristas de aplicativo, que daqui a uns anos, como que vocês vão bater de frente com a inflação, bater de frente com os juros, com o sistema que a gente vive hoje, que daqui 2, 3 anos, o valor que você usa para abastecer aí um shopping, alguma coisa assim, a recarga do seu carro, não vai chegar quase ao valor da gasolina. O Alisson, não somos nós que dizemos.
Eu te convido a ir para o YouTube assistir o vídeo do seu Teixeira, que é um motorista de aplicativo, que não é patrocinado, que não é pago e nem contratado pela BYD. Ele é um motorista que aluga um BYD Dolphin GS há aproximadamente 3 anos. Ele nunca foi contratado e pago por nós para poder dizer o que ele fala de forma genuína e espontânea no seu testemunho no YouTube. O seu Teixeira já rodou mais de 500 mil quilômetros no BYD Dolphin GS alugado. Ele paga o aluguel e ele fala com toda a tranquilidade que o que ele economiza por ter um carro da BYD 100% elétrico permite a ele a ter uma vida melhor e colocar uma renda adicional no bolso de R$3.000 mensalmente. Portanto, não somos nós que dizemos, Alisson, nós escutamos de vocês. E é isso que é a liberdade e principalmente o respeito ao consumidor. Quando eu lancei o BYD Dolphin GS aqui no Brasil, Alisson, um carro elétrico era vendido a R$250 mil. Naquele momento, o meu concorrente reduziu esse mesmo carro para R$150 mil. Isso é um tapa na cara do consumidor, Alisson. Isso é um tapa na cara do que fizeram com todos nós brasileiros durante muito tempo e com que a gente vem revolucionando o mercado. Porque a gente fez toda a indústria automotiva a baixar o preço, a reduzir o preço. E hoje você colocar um carro 100% elétrico na mão de quem vive de um carro como ferramenta de trabalho, aí é você ler, escutar e dialogar com quem tem essa capacidade de falar com propriedade, como você tem. Certo. Eu entendo que o senhor apontou aí um caso, né, do rapaz aí, só que eu queria saber de você. O que o senhor, como representante hoje, né, presidente da BYD aí, o que o senhor tem a dizer, passar de segurança, não só para mim, mas para todos os motores de aplicativo, até mesmo os consumidores que são para uso particular, que daqui a um tempo a BYD não vai perder espaço no mercado e o valor que você vai consumir ali, o valor que você vai abastecer o seu carro com elétrico não vai chegar ao nível que, obviamente, a gente, voltando também ao assunto que a gente estava falando sobre não ter postos, né, a estrutura. Deixa eu só te fazer a resposta, senão o tempo vai acabar, Alisson. Para você entender como é o Brasil. O Brasil hoje tem eletricidade abundante. A gente produz muito mais eletricidade e energia do que a gente consome. Muito mais. Se eu moro no Nordeste, eu produzo 70% acima da eletricidade do que eu consumo. Então, existe a oferta, existe demanda. E quando a oferta é muito maior que a demanda, como a gente tem na energia elétrica no Brasil, o que é a tendência? É do preço cair. O preço cair representa o quê? Um custo menor na nossa vida, porque a gente tem essa capacidade. Agora, se o Brasil, que não é autossuficiente no petróleo, se não é autossuficiente na gasolina, o que vai acontecer futuramente, Alisson? É o que eu estou te falando como informação e como dado. O preço da gasolina vai sempre continuar subindo, porque a gente depende de uma cotação internacional de petróleo, como a gente viu agora na guerra contra o Irã. O que aconteceu? A gasolina sobe absurdamente. E o que aconteceu com a eletricidade? Nada. Portanto, Alisson, quanto mais a gente gerar energia, quanto mais a gente produzir eletricidade com as nossas riquezas naturais de fontes limpas e renováveis, como hoje eu vendo, por exemplo, o painel solar da BYD. Você instala o painel solar no telhado da sua casa, se você morar em casa, e você vai ter o custo zero. Você vai pagar hoje R$512 mensalmente na prestação para comprar o painel solar na nossa concessionária, vai instalar no telhado da sua casa, e o que você, como motorista de aplicativo, vai ter como custo de combustível carregando a sua casa? Zero. Agora, se você carregar nas ruas, hoje você tem um custo médio de quilowatt em torno de R$1,99. Se eu falo que carregando a tomada da tua casa você paga 67, então você vai dizer o seguinte, em torno de 130% a mais. Então, ao invés de eu gastar R$25 para carregar meu Dolphin Mini, eu gastaria em torno de R$60 para poder carregar pelas ruas. Agora, com a energia cada vez mais abundante, a tendência é de que esse custo permaneça ou caia. Agora, em 5, 10 anos, Alisson, isso é uma tendência a ser formada no Brasil, né? Que a eletricidade a gente tenha mais geração, quer dizer, mais competição. Quando tem competição, o custo cai. E essa é uma realidade nossa no Brasil. É indiscutível, é diferente da Europa, diferente da China, diferente de todos os outros lugares do mundo. E agora ainda tem aqui o sol e a possibilidade da independência para aqueles que moram em casa, ainda instalar o painel solar que a gente hoje financia para que você possa ter esse custo. Ao invés de ser R$25 para carregar 100% da bateria do Dolphin Mini, a ser zero. Entendo, só que aí já se encaixa com pessoas que ainda, hoje em dia já é difícil a gente conquistar ali um carro, né, a partir de um BYD, a partir de 100 mil, né, já é difícil. Eu imagino que muita gente se endivida ainda mais para poder acreditar que um carro de 100 mil ali vai ser uma economia para ele, só que aí você encaixa esse negócio de plano solar. Mas Alisson, é melhor você escutar outro motorista de aplicativo que você escutar a montadora, não é? Porque é quem vive na pele aquela realidade. Eu não estou pagando o seu Teixeira para falar o que ele fala. A opinião é relativa. Não, mas a opinião é fato. Ele vive aquilo. Sim, ele mas não, a realidade dele é diferente da minha. Não, mas você dirige um carro e transporta pessoas como ele. Todo mundo transporta pessoas quando você é motorista de aplicativo.
Então você vai da origem ao qual ele solicita até o destino ao qual ele solicita. É a mesma coisa no Brasil inteiro. As diferenças são relevo, topografia, geografia. Agora, a origem e o destino é a mesma. O carro é a ferramenta de trabalho. Portanto, se nós hoje temos inúmeros testemunhos de motorista de aplicativo, Alisson, eu creio que nós te damos essa informação como uma informação, né, séria, e aquela que você terá a confiança de que a BYD, que está aqui há menos de 4 anos, já mudou e revolucionou esse mercado brasileiro, e aqueles que são companheiros que dirigem como você. Show, fechou. Obrigado. Obrigado. Valeu. Primeiro que sentar nessa cadeira e responder uma pergunta que eu fizer, vai ter gratuitamente um BYD por 12 meses. Poxa vida, que maravilha! Mano, não é igual ao outro. Completo. Muito lindo. Quem quer conhecer o carro? Todo mundo vai querer conhecer o carro. Escolhe, seleciona o... Passou. O carro o cara do date ontem que ele mandou aí. Esse também é chato. Isso é de garantia. O pessoal conhece, não quer entrar na lógico. Bem, eu queria fazer uma pergunta aqui para os haters que estão comigo. Depois de vocês conhecerem esse BYD, vocês recusariam esse carro? De graça, não. Então agora eu vou fazer um desafio para vocês. O primeiro que sentar aqui nessa cadeira... Calma lá, pessoal. Mas eu vou dizer para vocês que o primeiro que sentar nessa cadeira e responder uma pergunta que eu fizer, vai ter gratuitamente um BYD por 12 meses. Ó, aqui foi. Foi você, pai. Foi você. Ah, mas foi o primeiro. A cambalhota. Agora tem que responder a pergunta, né, Leandro? Sim, não, vamos lá. Leandro, eu falei aqui durante o nosso diálogo que a BYD hoje vem aqui para poder justamente promover o conhecimento. Abrir o diálogo com quem aqui é um hater para converter e passar a ser hoje um usuário do nosso universo. E você teve a oportunidade de sentar aqui para ter a chance de ter por 12 meses um BYD para poder conhecer, poder experimentar e principalmente poder colocar para as pessoas como é ter um carro BYD e o BYD Dolphin Mini. E aí, Leandro, eu falei aqui também qual era a autonomia de um BYD Dolphin Mini e qual era o consumo do BYD Dolphin Mini comparado ao Moto CG. Se você responder na equivalência de quantos quilômetros um BYD Dolphin Mini faz por litro, na equivalência hoje no mercado. Litro, vamos lá. Caçar aqui. Aí eu quero dizer, se o Leandro não conseguir responder, ou se a resposta não for certa, eu falei aqui o dado e comparei ao Moto CG. Aí eu vou dar a chance para que outro possa responder e tenha a chance de ter um BYD Dolphin Mini por 12 meses. Tá, vamos falar por litro, né? Vamos lá. Vou arriscar também na BYD, vocês... Eu falei o dado aqui, Leandro, para justamente as pessoas terem essa informação. Porque, como eu disse, o maior desafio que a gente tem hoje é o desconhecimento. Sim. E aí, quando a gente fala esse dado e fala que um BYD Dolphin Mini é mais econômico que uma Moto CG, eu falei aqui quantos quilômetros por litro ele faz nessa equivalência. Sim, acredito que uma CG faça o quê? Uns 24, 25 por litro? Não sei. Eu não ando, então acredito que... Calma aí, galera. Vamos lá. É a chave do BYD por 12 meses, hein, Leandro? Olha, eu acredito assim, se eu não ganhar, o merecedor vai ganhar, então acredito que o que é nosso vem pra gente. Eu acredito que faça 30 ou mais. Leandro, eu vou dar a chance pro próximo. Infelizmente, você não acertou. Calma aí, só um minutinho. Calma aí, gente, deixa eu sair, pelo amor de Peraí. Como é que é seu nome? Johannes. Tá calmo? Você não me fez nenhuma pergunta, você não sentou aqui nenhuma vez, hein, Johannes? Então, presta atenção. 350 é a autonomia dele e você disse que era com 175 seria o carro normal e com BYD seria R$25 e sobraria R$150 para o par de família. E quantos quilômetros por litro ele faz na equivalência? Era 20... não.
Porra. Por litro ele faz 30 quilômetros. Não, Johannes, vou dar a chance para mais um. Obrigado, querido. Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês que não queria ganhar esses 12 meses de BYD? Aqui dos 30, nós não convertemos 3, porque 27 disseram que gostariam de ganhar ou de ter um BYD. Eu acho que ele a gente queria que ele ganhasse. Eu acho que ele. Todo mundo está de acordo? Ah, sim, com certeza. Cara, eu tenho que carregar só minha mãe, ele tem que carregar várias pessoas. A autonomia que eu creio que seja de combustível é 58. Acertou. Parabéns. A chave do BYD por 12 meses. Legal. Nós vamos explicar certinho como é que funciona, né? Você vai ter o carro por 12 meses custeado por nós. Então, Perfeito. eu não vou te dar o carro, Sim, você vai sim. ter o carro custeado, porque é a forma que a gente tem de promover a experiência. Legal. Né? Para que você experimente o carro, para que você use o carro e principalmente que você ajude com os 3 dos 30 que nós não convertemos, de qual é a diferença Bacana. que ele faz na vida das pessoas no seu dia a dia. E eu queria dizer que eu vou mostrar para todos a utilidade que vai ser servido. Isso vai ser muito legal. Para mim e principalmente, como eu disse aqui, em aberto. Para ajudar as pessoas. Obrigado. Olha, a experiência ela é fantástica. É a demonstração que a BYD hoje ela é feita de pessoas e que nós estamos abertos ao diálogo, estamos abertos a escutar as pessoas. A gente mostrou aqui o BYD Song Pro Flex Fuel, justamente ao qual a gente escutou o consumidor brasileiro, a gente respeita o consumidor brasileiro. E olhando para cada um aqui, eu me senti como se eu estivesse olhando para os meus concorrentes. Olhando para aqueles que me odeiam de fato, porque a gente veio para trazer o que há de mais moderno, tecnológico, inovador do mundo para o Brasil, forçando a indústria velha e ultrapassada a baixar em preço e a respeitar cada vez mais o consumidor. E aí quando a gente percebe que de 30 haters nós conseguimos converter 27 aos quais aqui responderam que passaram a ter aqui o desejo de ter um BYD, eu fico feliz, mas ainda me sinto desafiado para que a gente possa ter os outros 3 com 100%, para que a gente possa mostrar com o que há de melhor, mais inovador, mais econômico, mais sustentável, pode fazer a diferença na vida das pessoas.